Então eu quero compartilhar com você um pouco o que Deus me mostrou. Deus me mostrou que há um espírito que se levanta e opera durante períodos de deserto. Ele mostrou claramente a influência e como o efeito dessa atuação desse espírito nas famílias, na cidade e na igreja, nessas três instâncias: família, igreja e cidade. Eu quero compartilhar isso com você. No deserto, há escassez de água, o clima é quente, o corpo não trabalha, as coisas não funcionam como deveriam, e a ordem desse espírito é esperar o povo entrar no deserto. Mas o que dá legalidade a esse espírito para entrar é a murmuração. Esse espírito se move e espera a murmuração para agir. Ele trabalha na individualidade, e quando nós estamos afastados, especialmente em períodos de isolamento social, geralmente quando passamos por um deserto, a nossa natureza, quando passamos por uma crise, a nossa natureza é ficar quietinho na nossa. É se afastar, é tomar um espaço para respirar, a gente se afasta uns dos outros, a gente se afasta da igreja, a gente se afasta da liderança, a gente se afasta da nossa família, e com isso a gente cria um espaço para esse espírito, uma margem para esse espírito operar. Devemos então, durante esse período, apesar de respeitando questões de segurança pública e isolamento social, nós não devemos nos isolar socialmente. É meio que parece antagônico, mas eu acredito que o termo empregado aqui está errado. Isolamento social, acho que é um isolamento natural, mas a gente não deve se isolar de nos relacionar uns com os outros, amém? Está claro para todo mundo? Vamos respeitar as orientações do governo. Saul perdeu o governo, fazendo parceria com esse espírito, e Davi, um capítulo depois de ter exterminado esse espírito, recebeu o governo, foi coroado, se tornou rei. Nós temos sido, assim, da mesma maneira, governados pelas circunstâncias. Vou repetir, Saul fez parceria com esse espírito e perdeu o governo. Nós vamos ver isso já à frente. E Davi exterminou esse povo, esse espírito, e recebeu o governo. Eu sinto que hoje nós estamos sujeitos ao governo das circunstâncias, dos ventos contrários, das adversidades. Nós estamos sujeitos. Se acontece alguma coisa na economia, afeta o nosso bolso. Se acontece alguma coisa nas relações interpessoais, afeta as nossas emoções. Se acontece alguma coisa no ar, no ambiente, na saúde, afeta a nossa saúde física. Eu sinto que nós estamos num período sujeitos, debaixo do governo das adversidades. Mas eu acredito que se refutarmos, combatermos e atacarmos esse espírito, que será desmascarado hoje em nome de Jesus. Por isso eu oro para que os olhos sejam abertos, para a gente perceber. Por isso que eu pedi para você, te encorajei a colocar a mão na sua cabeça, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Então, eu acredito que nós poderemos estar estabelecendo o governo de Deus sobre a terra, que está sobre qualquer governo humano. A Bíblia fala no livro de Daniel que Deus estabelece reis e remove reis. Deus estabelece as estações. Eu acredito que toda autoridade foi instituída por Deus, toda autoridade está debaixo do governo de Deus. Salmo capítulo 2 diz que Deus está sobre toda a terra, e Ele ri das convenções e artimanhas humanas dos reis da terra. Eu acredito. Nós acreditamos na Bíblia, amém? Nós acreditamos, nós temos um Deus poderoso. Quero ler com você o texto base, Êxodo capítulo 17, de 14 a 16. Eu quero, por favor, pedir a gentileza que você abra a sua Bíblia. Êxodo 17, 14 a 16. Vou te dar um tempo aí, você que não estava preparado em casa, você que não está preparado aqui. Pegue a sua Bíblia de papel ou a sua Bíblia digital. Êxodo capítulo 17, 14 a 16. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué,
que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, o qual chamou: O Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Primeira coisa que eu quero falar desse texto, o Senhor é a minha bandeira, é aqui a primeira vez que aparece esse nome de Deus na Bíblia, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Segundo o Wikipedia, a bandeira é definida classicamente como sendo o símbolo universal, visual, representativo de um governo. A bandeira é o símbolo de um governo. Em tempos de pandemia, a bandeira também é um símbolo de diretrizes que governam nossos hábitos, nossas rotinas, prioridades, decisões. Estamos sujeitos, né, ao governo das bandeiras durante esse período. O versículo continua dizendo: Porquanto jurou o Senhor que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Olha que interessante, de geração em geração. A cada geração nós somos atacados por esse espírito. Estão comigo? A cada geração nós somos atacados. Existe uma guerra entre o povo de Deus e esse espírito. Desde a saída do povo do Egito, eles foram atacados por esse povo. E quem faz guerra contra esse espírito é o Senhor, aquele que é a nossa bandeira. Esse espírito, ele atua de uma forma diferente. Esse é um dos inimigos de Israel. Nós vemos vários inimigos de Israel ao longo da história. Nós vemos os moabitas, nós vemos os povos cananeus, jebuseus, ferezeus, enfim, amorreus, uma série de povos que habitavam ali na terra antes de chegar no Monte de Jerusalém, de Israel. Israel fica uma cidade alta, fica, não lembro agora quantos metros acima do nível do mar, e esses povos habitavam aquela planície ali. Então eram muitos inimigos que Israel tinha, porque ele iria conquistar aquela terra. Porém, existiam outros inimigos que eram inimigos simplesmente do povo de Deus. E um desses inimigos era esse povo, os amalequitas. Os amalequitas, eles são descendentes. Quem é esse povo? Eles são descendentes de Esaú. Quantos lembram que é Esaú na Bíblia? Alguém aqui? Irmão de Jacó. Esaú era o irmão mais velho, e como irmão mais velho, ele era herdeiro, ele tinha a bênção da primogenitura. Isso na prática significava que 50% de todo o patrimônio de seu pai quando morresse, gado, governo, domínio, nome, servos, tudo, 50% da herança de seu pai seria destinado ao primogênito. E os outros 50% para os demais filhos compartilharem e etc. Mas nesse caso, toda a bênção, nessa época, toda a bênção era destinada para o primogênito. Toda a herança. Esaú era o filho de direito. Porém, Esaú negociou a sua herança por um prato de lentilha. Ele negociou a sua bênção por um prazer momentâneo. E o que aconteceu foi que Jacó recebeu então a bênção, enganou o seu pai Isaque, e ele recebeu a bênção e fugiu. Esaú o procurava para matá-lo. Vocês conhecem a história. E o que aconteceu foi que Isaque pediu perdão. Objetivamente, a Bíblia narra como se houvesse ali uma reconciliação, perdão. Porém, os povos amalequitas cresceram com uma rixa, um desejo de atacar. Isso a gente vê expresso aqui no livro de Ezequiel, que eles atacaram gratuitamente, sem o menor fundamento. Eles atacaram o povo de Israel, que nem ia conquistar aquela terra. Eles iam passar pela cidade de Edom. Edom era os descendentes de Esaú. Ao invés de serem chamados de Esauítas, eles foram chamados de Edomitas. A raiz da palavra quer dizer vermelho, porque remete
a questão de Esaú ser ruivo. Então, os edomitas têm essa terra e Israel precisava passar por aquelas terras para conquistar a terra prometida, para ir em direção à terra prometida. E os amalequitas não permitem esse acesso, e após eles passarem, durante o deserto, quando eles tiveram fome e escassez de água, eles não tinham água para beber, houve inclusive uma certa rebelião ali, uma certa confusão, porque eles acamparam no vale de Refitim e ali não tinha água. Então, eles estavam passando por escassez, passando por uma crise natural, uma crise de liderança, que eles estavam mobilizando uma rebelião contra Moisés, uma crise generalizada. E nesse ambiente de crise e escassez, o povo debilitado, o povo cansado, o povo no deserto, o povo com fome, é que o povo dos amalequitas foram atacar, e nós vamos ver aqui quem são. Então, o primeiro episódio foi a caminho da terra prometida, Êxodo capítulo 17. O segundo, eles atacaram Israel também no deserto, sob o comando de Saul. Atacaram Davi também no deserto, na cidade de Ziclag, e também na Pérsia, muitos anos mais tarde, atacaram também na Pérsia, e nós vamos ver esses episódios aqui mais à frente. Veja o que Deuteronômio capítulo 25 detalha sobre esse povo, sobre esses inimigos que hoje representam um espírito que está atuante nesses dias em boa parte das famílias. Porque é abominável ao Senhor teu Deus todo aquele que faz tais coisas, todo aquele que pratica a injustiça. Deus está se referindo aqui ao povo amalequita. Lembra-te do que te fez Ameleque no caminho quando saías do Egito. Na sua jornada durante deserto, em meio aos desertos, provavelmente você será atacado por esse espírito. Como te veio ao encontro no deserto e te atacou na retaguarda, quando todos estavam desfalecidos, quando estavam abatido, afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus houver te dado sossego de todos os inimigos ao teu redor na terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, a terra prometida, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, e não te esqueças disso. Deuteronômio, capítulo 25. Então, após esse ataque, após Moisés fazer isso, Deus fala claramente, dá essa direção: não esqueça do que Amaleque fez contra vocês. Te atacou quando estava no caminho para a terra prometida, e muitos de nós estamos assim, deixando o Egito, indo em direção à realidade do reino. Atacou no momento de fragilidade, escassez, e atacou na retaguarda, não frontalmente, como faziam os filisteus, quando estava abatido e afadigado. Então, quem é os amalequitas? Na etimologia do nome no original, no hebraico, significa habitantes do vale. Pessoas que moram, atuam, operam no deserto. Ela foi a primeira e maior tribo nômade da antiguidade. Isto é, eles não tinham lugar, eles não tinham cultivo, não tinham semeadura. Eles viviam simplesmente de saques, de destruição e etc. Era um povo cruel, era um povo maldoso, era um povo covarde, que atacava na retaguarda, saqueando e os mais fracos e abatidos. Como nasce o espírito amalequita? Vejamos o que diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Mas Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais engordados. No início do capítulo 15, Deus, por intermédio de Samuel, fala assim: ouvi a palavra do Senhor. Começa dizendo o seguinte: ouvi a palavra do Senhor. Chegou o tempo de exterminar, de aniquilar esse povo, Saul.
Então vai, se levanta e mata tudo, inclusive gado, propriedades, destrói absolutamente tudo, dizima, extermina esse povo. E o que aconteceu foi que Saul poupou, é o que diz o versículo, Saul e o povo pouparam a Agag, como também ao melhor das ovelhas, bois e animais engordados. Foi nesse texto que Deus rejeitou a Saul. Deus não rejeitou a Saul quando ele consultou a vidente, ou quando ele consultou o Urim e o Tumim sem o sacerdote. Deus rejeitou Saul quando ele fez parceria com esse espírito covarde que ataca nos desertos. Nós vamos ver já como ele atua e onde ele atua, em quem ele atua. Mas isso nos dá um princípio aqui. O primeiro deles é: um inimigo que não destrói, que você não destrói, destruirá você. Se você puder, você pode repetir isso comigo? O inimigo que você não destrói, destruirá você. Essa noite nós estamos desmascarando esse espírito, nós estamos entendendo como ele atua. Você já vai entender como isso está te afetando na prática, no dia a dia. Nós vamos identificar esse espírito, nós vamos atacar ele. Nós vamos destruí-lo antes que ele nos destrua. Onde ele atua? No deserto, como eu li em Deuteronômio 25:17. Nos vales, Êxodo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto pelos vales e acampou em Refidim, e não havia água para o povo beber. Então, no meio do vale não havia água, período de escassez. Então, um espírito que atua em momentos de crise, dificuldades e escassez. Como ele atua? Na retaguarda, não enfrenta os mais valentes, porém os mais fracos, ou ainda pessoas em condição de fraqueza, períodos difíceis. Segunda característica de como ele atua: ele não mata, mas ele separa pessoas. Ele escraviza e ele enfraquece. Separa pessoas, escraviza e enfraquece. Procura a quem culpar, questiona, difama e instala a transferência de responsabilidade. Você vê que a primeira coisa, olha que bênção que Saul tinha. Saul tinha um profeta, um representante, alguém que comunicava para ele a vontade de Deus. Samuel vai repreender Saul. Saul, ao invés de assumir a sua culpa e se arrepender, Saul justifica e transfere a responsabilidade de seus atos para o povo. Não, foi o povo que quis fazer assim. Foi o povo que resolveu poupar o rei, e eles escolheram alguns gados e algumas ovelhas, os melhores, mas a gente trouxe todos os melhores para oferecer em sacrifício ao Senhor. Viu? Vou ganhar uma estrelinha. E aí Samuel respondeu: quero obediência, não sacrifício. Deus está buscando obediência e não sacrifício. Claramente no texto ali, Samuel falou: você se rebelou. Ou melhor, Deus fala com Samuel, Samuel ficou orando a noite inteira por Saul, e Deus fala: ele se rebelou, eu dei uma direção, eu dei uma voz, ele se rebelou. O início do capítulo começa dizendo: ouvi a palavra do Senhor. Ele não ouviu, não observou. Isso é muito importante aqui para a gente essa noite, porque a gente precisa entender a transferência de poder, a transferência de autoridade, a transferência de governo. Deus deu a Saul o privilégio de ser um instrumento de Deus na terra, de Saul ser um instrumento de Deus na terra para estabelecer o seu governo sobre o povo. Mas Saul se rebelou contra essa influência e ele resolveu fazer a sua própria vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Então esse espírito nasce nesse ambiente, num ambiente que se rebela. Você se coloca no centro da sua vida, você toma suas decisões. Muito eu tenho falado sobre ouvir a voz de Deus e ser guiado por ela, que os filhos, toda pessoa se torna filho crendo, mas vive como filho obedecendo. E muitas vezes a gente apresenta isso e parece que é uma boa opção. Não é uma boa opção. Não fazer isso
você está transgredindo, você está se colocando debaixo de outro governo, porque você sempre estará obedecendo alguma coisa. Essa que é a realidade. Você fala, não, eu sou livre para fazer o que você quiser. Na verdade, você está escravo da sua vontade. Faz sentido? Então nós estamos nos colocando debaixo de algum espírito, porque a gente sempre está adorando alguém, a gente sempre está servindo alguém. E se você não está servindo alguém, você está servindo outro Deus, outro espírito. Então Saul, ele é infectado imediatamente por esse espírito. Eu usaria uma ilustração como se fosse de um vírus. O vírus está no ar. E foi assim que aconteceu comigo. Eu tinha vindo de uma semana de gravações de um dos nossos projetos de arte aqui da igreja. E eu virei 2 noites ou 3, eu não sei. Estava ali muito debilitado, muito cansado. Sustentando alguns compromissos, então a gente mobiliza muitos recursos, muitos voluntários, e a gente passa uma semana preparando, produzindo, e aí depois, nos próximos dias, a gente tem que entregar aquilo rápido, todos aqueles utensílios que a gente pegou emprestado, etc. Então, assim, é bem desafiante, eu fiquei muito debilitado na minha saúde, meu sistema imunológico foi lá embaixo, dormi pouco, comi mal, aquela história. E muito trabalho, exaustivamente. Então, meu sistema imunológico caiu, eu fiquei vulnerável ao vírus. E aí foi aí que, até hoje não se tem a comprovação de que eu realmente peguei Covid, né? Foram 7 exames que deram negativos, mas o meu quadro no hospital, a condição do meu pulmão, tinha toda a característica do Covid. Então, eu fiquei vulnerável àquele vírus, porque o meu sistema imunológico baixou, ficou ali vulnerável. E muitos de nós, em períodos de crise, ficamos vulneráveis e aquele vírus, a gente fica aderente, a gente fica receptivo. É como se também eu pudesse dar uma outra ilustração, é como se fosse sangue na água. Onde tem sangue na água, tem tubarão, não é isso? Atrai tubarão. Então esse espírito, ele é atraído por pessoas que passam a viver sua própria vontade, passam a reinar sua própria vida. Uma outra característica de como esse espírito atua, ele ataca na nossa ausência. Ele vai atacar o seu negócio na sua ausência, ele vai atacar a sua família na sua ausência. E por último, é um espírito anarquista. E isso se vê hoje em famílias, isso se vê hoje na igreja, isso se vê hoje na sociedade. Eu não sei se você sabe, mas aqui uma definição do Wikipedia: anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de liderança ou autoridade. Toda vez que houver um grupo reunido contra um governo ali estabelecido, estará o espírito de Abimeleque, assim como os tubarões estão onde tem sangue. Então, onde houver um grupo reunido contra a autoridade, contra a liderança, ali está o espírito de Abimeleque atuando. Hoje existe essa corrente, essa ideologia impregnando sutilmente em nossa cultura, que compromete a credibilidade que nós entregamos às lideranças. Tudo hoje é absolutamente relativo, tudo hoje é absolutamente questionável. Existe um incentivo para que toda liderança seja questionada, afrontada, difamada. O que é difamar? Tirar a boa fama. São afrontas diretas, é muita polarização. E essa polarização, ela esconde, ela carrega esse espírito amalequita. Existe uma tendência para que todos, cada um governe suas próprias vidas, e você fique na sua, e você fique achando o que é melhor para a sua vida. O ego no centro, quando ele deveria estar na cruz. Jesus não esboçou triângulos, ele desenhou de círculos. Ele não construiu pirâmides hierárquicas,
ele nos convidou a uma mesa redonda com o ministério quíntuplo. O fato de haver distorções de autoridade não compromete a importância de se ter liderança. Ter reação a um remédio, quando você toma um remédio, uma reação ruim, um efeito colateral, não significa que você nunca mais irá entrar numa farmácia, não é verdade? Então não podemos definir que toda liderança é ruim porque A, B ou C errou alguma vez na sua vida, ou porque você passou por algum trauma relacionado à liderança, em casa, com seus próprios pais, no trabalho, na igreja, no ministério, em missão, onde seja lá que vocês tenham vivido esse trauma. Você precisa entender que nós precisamos de liderança. Por que precisamos de liderança? Porque Deus instituiu. Toda a autoridade foi instituída por Deus. Porque Deus escolheu, chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele escolheu, Ele separou pessoas, Ele ungiu, para que nós venhamos a nos servir. Então, pelo fato de pessoas estarem usando a autoridade como autoritarismo, não significa que a gente não precise de liderança. E essa é uma marca do espírito anarquista. Nós vamos entender isso melhor um pouco mais à frente. O que esse espírito amalequita ataca? Primeira coisa, o espírito amalequita ataca a família. Eu quero contar para você um episódio, que é o segundo encontro, o terceiro encontro do povo de Israel, terceiro confronto do povo de Israel com o povo amalequita. Davi era perseguido por Saul e ele se escondeu em terras dos filisteus. E o seu acampamento, as suas famílias, os seus filhos, o seu gado, o seu acampamento estava num lugar chamado Ziklag. Eles fizeram uma jornada de 3 dias a pé com um exército de 600 soldados. E eles retornavam para casa. Assim que eles chegaram em casa, o espírito amalequita, o exército amalequita tinha atacado novamente. Atacado na ausência, atacado a família. Primeira coisa que eles fizeram, atacar a família. No deserto, num período de crise, que Davi estava sendo perseguido. Então, em momentos de vulnerabilidade, eles foram atacados. E a primeira coisa que esse espírito atacou foi a família. Sequestrou mulheres e crianças, não os matou, porém os levou consigo. E a Bíblia relata aqui no capítulo 1, a gente vai ver mais detalhadamente à frente, que os homens ficaram tão desesperados que eles choraram até não haver mais forças. Isso já aconteceu com você? Sabe o que é isso? Chorar até não ter mais força para chorar, até acabar a lágrima. Já passou por um momento assim? Você imagine você. Você chegar em casa, sua casa está queimada, e você não encontra ali seus filhos ou sua esposa. Nós vemos esse drama relatado em muitos filmes épicos, né? Guerreiro volta para casa, tipo Gladiador, aquele filme. Guerreiro volta para casa, vê a sua casa queimada, a sua esposa morta, seus filhos mortos, pendurados. Então eles estavam nessa realidade de chorar até perder as forças. E Davi chorou também. Imediatamente, eles começaram a questionar Davi e começaram a culpar Davi por aquele infortúnio. Alguém que era o herói de Israel, porque tinha vencido, derrubado gigantes, conquistado muitos exércitos, inúmeras batalhas, durante aproximadamente 15 anos. 15 anos aqueles homens estavam junto com Davi, em inúmeras batalhas, pelos desertos, fugindo de Saul, sustentando suas famílias. E após esse longo período, esses homens começaram a planejar matar Davi, culpar, responsabilizar Davi por aquele infortúnio. Mas a palavra diz que Davi se reanimou no Senhor. E ele foi atrás, e resumindo a história, ele conseguiu encontrar a sua família, conseguiu reaver
todo o seu gado, tudo que havia sido roubado, e ainda pegou todos os despojos desse povo e trouxe, enriqueceu muito com essa batalha, com essa vitória. Nós vamos entender aqui a primeira coisa que o espírito ataca. Baseado nesse episódio, o espírito amalequita ataca a família. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Neguebe, sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, tinham queimado a fogo, levando cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos quanto grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram no seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimado a fogo, suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Quando o espírito amalequita está atuando no seio da família, o seu propósito é manter as pessoas cativas e escravas. A família é o território preferido para os seus ataques. O seu objetivo é separar famílias, separar relacionamentos, separar casamentos. Ataca na sua ausência e inflige cansaço e desânimo sobre os homens. Então o espírito que ataca a família, separando as mulheres dos homens. Tem alguém me ouvindo? E é um espírito que traz um abatimento, um desânimo, cansaço sobre os homens. O primeiro ataque é a família. O segundo ataque é aos líderes. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que não houve neles mais força para chorar. E também suas mulheres foram levadas cativas, Ainoã, Abigail. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Repete comigo. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. É o espírito amalequita no meio da igreja que promove contenda, descontentamento e divisões para difamar, fadigar, deprimir, angustiar, desmotivar pastores e suas famílias. É o espírito amalequita, é um espírito de contenda e de divisão na igreja. Amar, respeitar, honrar, obedecer, interceder pelos pastores e suas famílias é um dever de todo crente que tem temor a Deus e reconhece o valor daqueles que Deus levanta para a sua obra para o abençoar. Olha que interessante aqui. Se existe algo que incomoda profundamente, ainda vou demorar um pouquinho aí, já estou avisando aqui a galera do louvor. Existe um episódio muito interessante aqui. Toda vez que existe honra, o espírito amalequita se revolta, mas fica louco. E nós vemos isso em 2 episódios aqui. Nós vemos isso em Êxodo 17, de 9 a 13. Preste atenção. Disse Moisés a Josué, um outro episódio, né? O primeiro episódio. Escolhe os homens e sai à peleja contra Amaleque. E amanhã estarei no cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Então Moisés foi para o alto do monte. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, ele sentou-se nela, Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram com suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou Amaleque a seu povo a fio da espada. Preste muita atenção. Eles estavam quase chegando na terra prometida. E o que aconteceu é que Deus levantou uma nova geração no deserto. E Josué e Calebe eram os líderes dessa nova geração. Existe um espírito querendo matar a nova geração, atacar a nova geração. Enquanto a geração que Deus levantou, a geração dos homens
idosos, anciãos, experientes, líderes, enquanto esses homens estiverem com as mãos levantadas, enquanto os pastores estiverem de pé, enquanto os líderes estiverem de pé, porque líderes são aqueles mais experientes, são aqueles reconhecidamente mais experimentados, mais sábios. Quando esses homens mantêm os seus braços levantados, em adoração, em intercessão, cumprindo o seu papel, com as suas mãos para o céu, sentados no monte, posicionados, não tem nada que vença o povo de Deus. Não tem. Não tem. E o que acontece? Como esse espírito avança? Ele avança no cansaço dos líderes. As mãos de Moisés pesaram e ele se cansou. Muitas vezes o ministério é árduo. Muitas vezes liderar e comandar uma empresa é árduo. Muitas vezes ser um professor, ensinar na educação de uma cidade é árduo, é desafiante. As gerações estão mudando, o jogo está mudando toda hora. São novas nuances. Os líderes precisam estar sempre se atualizando, sempre renovando, sempre se reciclando, se reinventando, para que nós como sociedade possamos caminhar para um próximo nível e não esquecer do que se passou. Porque quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Por isso nós precisamos de líderes. E aí o que acontece é que naquele momento em que aquela nova geração estava sendo morta por esse espírito, Abraão, olha eu viajando aí. Arão e Ur sustentaram os braços de Moisés, posicionaram sobre duas pedras, e eles ficaram segurando um de cada lado, e então Josué liderou a vitória naquele episódio. O que acontece quando existe honra? Esse espírito é derrotado. Você vai se lembrar que o primeiro efeito da atuação desse espírito é nas nossas famílias. Se as nossas famílias estão como estão, provavelmente isso está associado à ausência de honra na liderança da própria casa, na liderança da igreja, na liderança das empresas, do comércio, das atividades profissionais, de saúde e na liderança política também, de uma cidade, de um governo, de uma nação, de nações. Princípio é a palavra de Deus. Outro episódio, Esther capítulo 6 e 7. O rei perguntou para Amã, seu primeiro-ministro, que eu devo fazer para o homem que o rei deseja honrar? Como eu poderia honrar um homem? Amã, achando que se tratava de si próprio, ele falou assim: coloque o manto do rei sobre esse homem, coloque o anel da autoridade do rei sobre esse homem, coloque esse homem sobre o cavalo do rei, a coroa, e permita que ele passeie por toda a cidade à vista de todos. Um ato de honra do rei, a Mardoqueu, que era o tio de Esther, que exercia a paternidade na vida de Esther. Era quem inspirava, era quem desafiava, era quem orientava. Foi quem no capítulo 4, foi quem ajudou Esther a se preparar para casar com o rei. Foi quem no capítulo 4, versículo 4, falou para Esther: quem sabe, não foi para um tempo como esse, você foi colocado onde você está. Porque Mardoqueu desafiou Esther a não ficar só se deliciando com as delícias do palácio, vivendo no luxo como rainha, mas entender que ela tinha um propósito. Ele desafiou, foi a liderança que desafiou Esther a cumprir o seu propósito. Senão ela estaria muito bem posicionada no palácio, ia ficar lá no conforto. E aí, Mardoqueu disse algo muito importante para Esther, que diz o seguinte: se você não se posicionar agora, se você não se levantar, Deus vai levantar a salvação para os judeus de outra parte, contudo você e sua casa perecerão. Então nós vemos aqui o papel da liderança, né? Nós vemos aqui alguém que inspirou, alguém que desafiou e que alertou.
Ô, acorda, Esther, ei, se liga, você não nasceu para ter conforto nessa vida não, você tem um propósito, salvar a sua geração, de interceder pelo teu povo, cumprir um papel na sua geração, acorda. Deus te posicionou aí com um objetivo, com um propósito. E o que acontece? Que assim que o rei falou isso, Amã deu essa ideia de fazer esse ato de honra, o rei falou assim, bom, essa pessoa é Mardoqueu. Rapaz, Amã ficou louco, porque ele em secreto estava forjando uma forca para Mardoqueu. Então esse espírito amalequita, ele quer ir contra a liderança, ele quer estrangular a liderança. O que seria estrangular a liderança? Quem está sendo estrangulado perde a voz, perde a influência. Existe um espírito querendo minar a influência de quem Deus levantou. Mas eu declaro em nome de Jesus que esse espírito vai cair na mesma armadilha que preparou para o povo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando o rei honrou Mardoqueu, Amã ficou louco. Porque o espírito de amalequita não resiste à honra. Meus queridos, por favor, preste atenção. Preste atenção, muita atenção. Alguém precisa falar isso. Por favor, honrem autoridades. Que não saia desonra dos nossos lábios para a autoridade. Porque a nossa família pode sofrer com esse espírito que se instala na desonra. Imagine nesse episódio aqui, em que as famílias foram sequestradas, casas queimadas, caos total. Se aquele povo que começou a se revoltar contra Davi, transferindo a responsabilidade, a culpa para Davi. Imagina se isso tivesse acontecido, se eles tivessem apedrejado Davi. Eles iriam continuar perdendo suas famílias, continuar sem as suas famílias, continuar sem o recurso, continuar sem caminhar, porque foi Davi que tirou eles de dentro da caverna. Eles eram endividados, eles eram marginalizados. Foi Davi que se tornou líder deles e fez deles um exército. Eles, nesse momento, eles desonram a Davi, mas se eles prosseguem nesse caminho, o que iria acontecer? Eles jamais recuperariam sua família, jamais recuperariam os seus recursos, jamais prosperariam no meio da crise, e um capítulo depois, eles se tornaram os capitães do exército de Davi, porque Davi foi coroado. Eu quero dizer uma coisa muito preciosa. Se estamos vivendo um tempo de crise, de grandes batalhas, presta atenção, porque para quem é filho, para quem é povo de Deus, isso é um preparo para grandes vitórias. É uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder. Estamos numa era da humanidade onde só Deus pode fazer. Só Deus pode transformar. Só Deus pode mudar, sim ou não? Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você olhe para a política e não veja esperança. Talvez você olhe para a economia atual e você não veja esperança. Mas e se amanhã esse vírus fizer assim? Hein? O que acontece? Pode uma nação ser salva num só dia? Pode. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar e imaginar. Me julguem, me chamem de inocente, mas eu tenho fé, eu creio. Eu acredito nesse Deus que pode fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Eu sou esse homem, me enterra, mas eu vou continuar falando isso. Eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Deus vivo, Ele é a minha bandeira. Não é a roxa, não é a amarela, não é a vermelha, Ele é a minha bandeira. Eu estou debaixo desse governo. Eu não estou fazendo parceria com o espírito de Amaleque. Eu não estou fazendo parceria com Amaleque. Não estou fazendo parceria com esse espírito. Veja o que diz Hebreus, capítulo 13, 17 e 18. Lembrai dos vossos líderes, os quais vos falam a palavra de Deus, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Obedecei aos vossos guias, sendo-lhes submissos,
porque eles velam pelas vossas almas, com quem há de prestar contas delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para vocês. Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de que em tudo portar-nos corretamente. Terceira coisa que esse espírito ataca: o espírito amalequita ataca a igreja. Olha que interessante, se a gente pegar esse texto, 1 Samuel capítulo 30, a gente vai perceber que as famílias representam famílias, que os amalequitas representam um espírito demoníaco que está atuante hoje nos nossos dias. E a gente vai perceber que o exército de Deus representa a igreja. E o que aconteceu? Quando o povo se levantou, Davi se reanimou, e eles foram em direção a reconquistar suas famílias, olha o que aconteceu nos versos 9 e 10. 1 Samuel capítulo 30, versos 9 e 10. Ao que partiu Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto 200 ficaram para trás, por não irem de cansados que estavam, passar para o ribeiro de Besor. Olha que interessante que aconteceu no exército. 30% do exército estava cansado e não foi atrás de suas esposas e seus filhos. 30%. O plano do espírito amalequita é tornar a igreja desmotivada, acomodada, fria, cansada, desinteressada e negligente. O espírito amalequita é um espírito de fadiga e cansaço espiritual dentro da igreja. O espírito amalequita nasce nas concessões, ataca nas fraquezas, prevalece no cansaço e avança nas dissensões. Vou repetir. O espírito amalequita nasce nas concessões, ataca nas fraquezas, prevalece no cansaço e avança nas dissensões. Eu preciso dizer, isso está acontecendo. Essa batalha é real, sanguinária, e está matando pessoas. Está esfriando pessoas. Parte do exército está abatido. 30% aqui desse exército estava cansado, estava abatido, estava, infectado por esse espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo aqui com certeza já pegou o vírus da gripe algum dia da sua vida. Do dia para a noite, você acorda e de repente você está cansado, abatido, febril, não sente dor, não sente odor, não sente sabor. De repente, isso afeta a sua sensibilidade. De repente, isso afeta o seu posicionamento, a sua atitude, a sua determinação. De repente você trabalha de corpo mole. De repente você está ali sonolento. Eu acredito, eu tenho percebido que esse espírito está atuando hoje e trazendo sono, mornidão, frieza, acomodação, desmotivação, desânimo, sobretudo sobre homens em seus lares, separando mulheres e filhos, distraindo, esquartejando famílias, sequestrando famílias. Existe um plano e você precisa saber que ele é real. Um plano contra a sua vida, um plano contra a sua família, um plano contra a nossa cidade, contra a nossa economia. Eu quero propor para você um desafio de 7 dias. Nós vamos conversar sobre isso. Davi teve 7 atitudes. Davi empreendeu 7 ações. Entre o estágio A, de estar numa situação de completa desolação,
caos, cinzas, dor, lágrimas. Mas ele saiu dessa condição e ele empreendeu 7 passos, 7 ações, até ele ser coroado. 15 anos haviam se passado desde que ele tinha sido ungido rei. 15 longos anos vivendo nos desertos, sendo perseguido, sendo difamado, se aliançando com povos inimigos, se fingindo de louco, passando perrengue, passando dificuldade. 15 longos anos. Mas quando ele perseguiu esse inimigo, ele destruiu, ele exterminou esse inimigo, ele viveu o cumprimento das promessas que Deus tinha para a vida dele. Eu sinto que nós viveremos esse tempo, cumprimento de grandes promessas que há anos estão amortecidas, anestesiadas e esquecidas, por simplesmente dar esses passos. Eu quero compartilhar com você. 1 Samuel 30, versículo 3. Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres e seus filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram voz e choraram, até que não houve força mais para chorar. Passo 1, primeiro passo que nós vamos fazer amanhã. Você e sua família aí em casa, na sua casa, chora tudo que tiver para chorar. Se esse espírito é entronizado sobre a murmuração, nós vamos começar a adorar. Se Deus é entronizado sobre os louvores do seu povo, quem é entronizado sobre a murmuração? Então amanhã é o dia de não murmurar, de não reclamar com ninguém de como está a sua condição, da sua saúde, das suas finanças, da sua família, do seu casamento. Não é dia de reclamar amanhã. Amanhã é dia, gente, eu tenho 7 passos. Amanhã é dia de botar para fora. E eu todas as manhãs, eu quero te lembrar de que todas as manhãs nós temos devocionais. E todas as manhãs, durante 7 dias, eu vou dar passos práticos, desafios diários para você empreender, um por dia. E nós juntos, coletivamente, em unidade, nós vamos atacar esse espírito e nós vamos viver uma transformação de realidade. Então amanhã, já vou adiantar a tarefa aqui. Amanhã você vai pegar uma folha de papel e você vai escrever ali, ó, vai chorar, chora nessa folha. Vai escrever tudo que está ruim, tudo que você tem para reclamar da vida, vai botar nessa folha. Escreve ali. E ao invés de falar isso com alguém, você vai dobrar o seu joelho junto com a tua família, na sala da tua casa, e vocês vão orar e vão apresentar isso diante de Deus. E falar: Deus, está aqui, ó, minha dor. É a sua, não é mais minha. A dor não vai ficar mais em mim. Eu vou oferecer ela para você. É a minha oferta. Está aqui. Tudo que eu tenho de dor, todo o meu prejuízo, toda a minha dor, todas as perdas, todo o meu luto, está aqui. Vou listar. Lista absolutamente tudo. Bota tudo nesse bendito papel. Você e sua família. Não é só você não. Deixa seus filhos botarem para fora. Deixa sua esposa botar para fora. Bota tudo nesse bendito papel. Amanhã é o dia de chorar. Amanhã é o dia de botar para fora. Porque depois de amanhã, acabou. Acabou lágrima. Acabou mimimi. Acabou choradeira. Perdão, eu não queria falar mimimi não. Eu não quero desmerecer a sua dor. Perdão, foi um equívoco. É para botar para fora, amém? Mas tudo tem tempo. Tem tempo de chorar e tem tempo de virar a página, amém? Então, terça-feira é um novo dia. Qual é o passo 2? Não permita que a angústia gere desânimo. Encontre ânimo na fonte certa. 1 Samuel 36. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejar, porque a alma de todo o povo estava aflita. Então você que é líder, eu tenho uma palavra para você, você que é pastor também. Se você está sendo difamado, se está passando dificuldade, sendo mal compreendido, porque, cara, para nós pastores está sendo muito desafiante. Se você abraça, você está sendo imprudente. Se você não abraça, você está sendo indiferente. Se você abre a igreja, você está sendo imprudente. Se você não abre a igreja, você não tem fé, você não acredita que Deus pode curar as enfermidades. Enfim, é gente reclamando de todos os lados. É polarização, sabe o que é isso? É gente, é flamenguista, é fla-flu. É gente aqui, ó, não tem acordo.
Não tem um time metade cor do Fluminense e metade cor do Flamengo. Não tem. É polarização. Então, uma palavra para você, pastor, líder, querido amigo meu. O povo falava em apedrejar porque a alma do povo estava aflita. Isso é só um reflexo de como a galera está. Beleza? Passo 2. Então, não permita que a angústia gere desânimo. Encontre ânimo na fonte certa. Passo 3. Busque direção de Deus. Não presuma. Pergunte. Ore até ouvir a resposta. 1 Samuel 38. Davi consultou o Senhor dizendo: Deus, devo perseguir essa tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: persegue, pois certamente alcançarás, e sem falta recuperarás tudo. Agora, eu e você, se coloca na situação de Davi: poxa, sequestraram a minha família. Eu nem pergunto nada, eu vou atrás da minha família, eu quero resgatar a minha família. Porém, Davi não ousava empreender nenhuma ação que não estivesse compatível com a vontade de Deus. Ele se certificou de que suas ações estavam alinhadas com a vontade de Deus. Então, o passo 3, busque a direção de Deus. Nunca presuma, repita comigo: eu não vou presumir, eu vou perguntar. Mais uma vez, eu não vou presumir, eu vou perguntar. E eu vou orar até ouvir a resposta. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você foi salvo, você foi redimido, você foi alcançado, você foi resgatado de um lamaçal. Você ouviu a voz de Deus, foi a voz de Deus que te tirou de lá. Foi a voz de Deus que falou para você entrar numa igreja. Foi a voz de Deus que falou que você ia num grupo de célula, de discipulado, de conect, seja lá o que for. Foi a voz de Deus que falou com você um belo dia e você chorou e colocou para fora as lágrimas. Você ouve a voz de Deus. Todos estão sempre ouvindo a voz de Deus. Deus é Espírito, Deus está sempre falando. É nem sempre a gente que está sintonizado, mas Deus está sempre orientando seus filhos, porque todos que são filhos de Deus são guiados pela voz de Deus. Passo 4, 1 Samuel 39. Davi partiu com 600 homens que estavam com eles e chegaram à torrente, onde permaneceram alguns. Passo 4, partiu. Faça algo com a direção que você recebeu. Mesmo sem todos os detalhes, você vai encontrar mais informações no caminho. Davi não sabia o que fazer. Ele só sentiu: vai. O que ele fez? Pegou as coisas e foi. No meio do caminho ele encontrou um amalequita. Olha como que esse espírito é sujo. O amalequita veio e falou assim: olha, Saul acabou de morrer, eu que matei. Saul era rei de Davi. Saul ainda era rei de Davi. E o amalequita veio e falou assim: ó, matei esse que é o teu rei que te perseguia. Injustamente eu matei. Sabe o que Davi fez? Davi chorou. E Davi matou esse homem. Porque existe um espírito que quer favorecer rixas entre líderes. Existe um espírito que quer fomentar divisões. Ih, você viu o que fulano fez? Viu o que fulano falou? E fica fomentando essas coisas. Mata isso, extermina isso. A coroa só vem quando o espírito morre. O governo só vem. Quer estar debaixo do governo de Deus, quer viver um reino de justiça, paz e alegria, precisa matar esse espírito. E aí o que acontece? Ele encontrou um egípcio no meio do caminho, que entregou para ele pistas. E a gente já vai ver isso agora no passo 5. Então Davi saiu sem ter os detalhes. No meio do caminho ele recebeu. Olha o passo 5. Mas para você receber o que precisa, antes é necessário compartilhar o que você tem. Para eu receber o que eu preciso, antes eu preciso compartilhar o que eu tenho. Para eu colher o que eu preciso, antes eu preciso semear o que eu tenho. Repete comigo, por favor, quero te ajudar. Você gravar isso. Antes de colher o que eu preciso semear o que eu tenho. Veja o que Davi fez no meio do caminho de resgatar a família. Será que eu e você, a gente ia parar uma jornada tão importante, uma missão tão importante, ia parar para socorrer alguém? Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi, ofereceram-lhe pão, ele comeu, deram água para saciar a sede, deram também um pouco de massa de figos frescos e 2 cachos de passas.
Eles não deram só sustento, só o básico, não. Eles deram algo abundante. Para um exército que tinha sido desolado, sem os recursos, sem família, sem casa, sem mais nada. Eles fizeram uma oferta generosa para aquele homem. Ele comeu e as suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. O rapaz os levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo, festejando, por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Ziclag. Eles estavam festejando por causa de suas vitórias. Mas Davi só foi conduzido ao exato ponto que ele precisava ir. Davi só recebeu o que ele precisava quando entregou o que ele tinha. Esse é o passo 5. E eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem? Você nesse lugar aqui, você daria só pão e água? Só o básico? Ah, o cara está com fome, vou dar aqui o que está me sobrando. Ou você daria o luxo, o essencial, sabe, algo generoso? O que você tem? Tem pessoas que estão com fome, tem pessoas que estão com sede. Naturalmente e espiritualmente. Eu vou dizer, muito mais espiritualmente. Nós nunca fizemos tantos atendimentos. Nunca tratamos condições, eu e minha esposa, pastorais tão extremas, tão absurdas, tão loucas, tão extremas mesmo. Trágicas, dramáticas. É tempo da gente entregar para as pessoas uma palavra de encorajamento, um versículo, uma palavra de conhecimento, uma profecia, um conselho, uma ajuda, um suporte, compartilhar um contato, conectar oportunidades de negócios. É tempo da gente ajudar uns aos outros. Passo 6, confie, esteja certo que Deus não só vai restituir o que você perdeu na crise, como também aumentará os seus recursos. O passo 6 é muito desafiante, porque não é uma ação natural, é uma ação do coração, é uma ação do seu espírito. 1 Samuel 30, 18 a 20. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também os rebanhos dos amalequitas. Os seus soldados o conduziram à frente de outros animais e disse: estes aqui são os despojos de Davi. Confie em Deus, porque Ele não só vai restituir o que você está perdendo ou perdeu nessa crise. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Não só o que você perdeu, muito mais. Passo 7, o que você toca atinge a cidade. Não retém as bênçãos de Deus. Permita que o que Deus fez por você, Ele faça através de você. Seja generoso. Isso aqui é extremamente importante, porque muitos nadam e morrem na beira da praia. A vitória já estava descortinada, já estava apresentada, revelada. Ganhamos, aqui estão os bens, aqui estão os meus filhos. Já abraçou, já chorou, já, poxa, festejou, glorificou a Deus. Davi não parou aqui. Ele pegou parte da riqueza que ele ganhou durante esse período e ele enviou para cada cidade do reinado, para cada cidade de Judá. Sabe o que aconteceu no capítulo seguinte? Ele foi coroado rei. Mas ele não foi coroado rei sem antes ter matado o espírito e sem antes ter servido quem ele iria governar. Deus quer nos usar para estabelecer o governo dele aqui na terra. Deus quer nos usar para mandar a enfermidade embora. Deus quer nos usar para declarar uma nova realidade sobre a economia, sobre a política. Deus quer nos usar. Antes da gente exercer o governo de Deus aqui na terra como é no céu, antes disso, nós precisamos servir a nossa cidade. Servir, compartilhar o que a gente recebe, porque Deus não fará nada através de você que não tenha feito em você antes. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos seus bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo:
Aqui está um presente para vocês, tirado dos inimigos do Senhor. O Senhor é a nossa bandeira. Uma bandeira não vai determinar a nossa condição. Nós iremos governar. Não seremos governados pelas adversidades. Nós iremos governar a realidade. Em nome de Jesus, nós declaramos essa noite: Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira.